Então, vamos fechar os olhos para fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela oportunidade de estarmos aqui para estudar um pouco mais a Tua Palavra. Pedimos sabedoria, discernimento e o Teu Espírito a nos dar entendimento da Tua Palavra. Tantos símbolos, tantas profecias que é muito fácil nós entendermos errado, sermos levados pelas nossas ideias preconcebidas, ou mesmo por forças espirituais do mal a nos desviar do caminho da verdade. Mas para sermos libertos disso, nós nos humilhamos debaixo da Tua mão, para que no Seu tempo sejamos exaltados, para que a Tua verdade seja exaltada. Então, que desapareça o nosso eu, as nossas ideias, mas a Tua palavra seja a única fonte de interpretação e entendimento. E Teu Espírito e Teus anjos estejam presentes aqui, com cada um presente, cada um dos que irá assistir, por favor, em nome de Jesus. Amém. Então, a Bíblia, Daniel, capítulo 10. Alguma dúvida sobre Daniel 9? Alguma pergunta que alguém queira fazer? Não havendo, ainda tem tempo aí, se alguém quiser. Bom, então vamos continuar aqui. Daniel 10. Daniel capítulo 10 agora. Um livro de Daniel muito interessante. O livro de Daniel é muito interessante, né? E especialmente o capítulo 10, porque tem... O 10 é um número interessante, dos 10 mandamentos, um número de algo completo, algo divino. E, além disso, tem 21 versos. Isso, claro, foi algo posterior nessa divisão em capítulos e versículos, mas a coincidência é interessante, é só a título de curiosidade. Porque 7, o número também da perfeição divina, né? Perfeição divina. 3 é o número da divindade, né? 3 em 1. Então, 7 vezes 3, 21. E os 10 mandamentos no mesmo capítulo. Vamos ver o que ele faz nesse capítulo. Na história aqui de Daniel. Os acontecimentos dos últimos dias, né? Uma introdução. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Então, o que ele teve de visão, né? Até aqui, no caso, e agora ele entra num momento específico de visões, porque ele diz, ó, nesse terceiro ano, né, de Ciro, no última vez que nós vimos era o primeiro ano de Dario. Dario ficou pouco tempo no poder. Daí veio Ciro, no terceiro ano de Ciro. Daí ele tinha mais do que 90 anos nessa época, Daniel. Estava bem idoso. E no terceiro ano, então, de Ciro, foi revelada uma palavra a Daniel. Por meio de visões também, né? Ele tinha visões cujo nome era Belsazar, a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Olha só, o grande conflito desde aquela época foi revelado, ele entendeu esta palavra. Ele entendeu. E tinha entendimento da visão. Então vamos lá, no verso 2. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Vejamos só. Daniel 10, verso 2 diz que por 3 semanas ele esteve triste. E o que ele fez nessas 3 semanas? Alimento desejável não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. Então, Daniel, por 3 semanas, com mais de 90 anos, ele fez uma espécie de jejum. Uma espécie, um tipo. É um tipo de restrição de alimentos muito saborosos, alimentos até mesmo saudáveis, mas que são mais pesados. E então ele ficou uma alimentação mais leve, livre de estimulantes, especialmente alimentos bem pesados como a carne, e nem vinho, né?
o vinho do rei ele já não tomava. Então, a própria questão da época não era tão fácil conseguir manter, digamos, o produto da uva, o suco da uva, sem fermentar. Era difícil. Tinha algumas técnicas que eles tinham. Então, muitas vezes, acabava, querendo ou não, um grau de fermentação tinha. E ele, por precaução, então, para evitar, ele já nem consumia. Nada. Produto da vide, né? Vinhos que tinha. E não entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento. Então ele fez um sinal também exterior. Mas, até que se cumpriram as 3 semanas. Vejam só, 90 anos de idade, fazer uma. Já tinha uma dieta dieta vegetariana, já era o hábito dele. No caso, ele não consumiu. Tem um outro contexto que a gente vê a respeito da Páscoa, a Páscoa do Senhor, que era costume se comer carne. Então, provavelmente Daniel comia carne nas situações das festividades do povo de Israel. Seguindo agora, no verso 4. E no dia seguinte, no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idekel. E levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram e esconderam-se. Então, o que aconteceu com Daniel quando ele estava tendo a visão? As pessoas que estavam perto dele viram, ficaram tão assustados que fugiram e se esconderam. Mas eles não viram o que Daniel viu. Interessante esse detalhe. Então, como que acontece uma visão profética, uma visão de Deus para o profeta? Algumas características sobrenaturais acontecem. E verso 8. Fiquei, pois, eu só a contemplar. Então, fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão. E não ficou força em mim. Então, Daniel 10, verso 8, nos diz que não ficou força nele. Transmudou-se o meu semblante em corrupção e não tive força alguma. Não ter força alguma é o quê? Desmaiar, você perde força. E transmudou-se o meu semblante em corrupção. Jesus, conforme a profecia, se não me engano, Salmos, não lembro qual capítulo agora, mas diz: não permitirá que o teu servo veja a corrupção. Uma profecia sobre Jesus. E quando vai dar a explicação dela, seria que Jesus não chegaria depois da morte, né, ao estado de apodrecer, se corromper a sua carne, né, ficar apodrecida. Jesus não chegou nesse estágio. Então, ali, ao terceiro dia na contagem de tempo judaica, né, que qualquer porção do dia contabilizava o dia, e para ajudar a entender, por exemplo, muitas vezes, quando estou fazendo uma consulta, assim, quando é que começaram os sintomas de alguma doença? Começou, a pessoa fala o dia lá. Eu considero aquele o primeiro dia, daí tem o segundo e o terceiro. Mas se foi no final do dia, digamos, no final da quinta-feira, a sexta o dia inteiro, e no início, digamos, do sábado, daí você pega essa informação no início do sábado, hoje é o terceiro dia. Não que fecharam 3 dias completos, na verdade, se você contabilizar, fechou menos de 2. É um dia e pouco, mas é o terceiro dia. Então, nesse sentido, nessa mentalidade que era o terceiro dia, não que fecharam 72 horas, não. Não nesse sentido, entenderam? Então, essa é a explicação. E voltando agora aqui, então, o semblante em corrupção. Se em Jesus a palavra corrupção significava morte, um estágio avançado de morte, o semblante de Daniel ficou como se alguém tivesse morrido, assim, ele ficou tipo morto.
Tanto que quem estava perto dele fugiu. O que aconteceu? Morreu, deu um treco nele, vamos embora. E aí, não sei se os amigos dele ainda estavam vivos nessa época. Pelo que parece, não. Então ele foi um dos que viveu mais tempo. Verso 9. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. Então, mesmo ele estando tipo morto, estava ouvindo. Vi a voz ao som das suas palavras. E caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. Então é um desmaio, caiu como se estivesse dormindo. O rosto em terra. Desmaiou. Quando ele viu a, a beleza, a glória desse ser na frente dele, ele caiu tipo desmaiado. Mas ele ouvia. Verso 10. E eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Tem outra versão que diz: me colocou sobre meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Então é como se ele tivesse caído lá, estava todo esparramado no chão. Daí ele levantou e ele ficou assim, de quatro no chão. Vai entender essa posição. Então ele meio que levantou assim, então ele puxou assim, deu uma levantada, ele ficou lá. E o verso 11. E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer. E levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, levantei-me tremendo. Então ele foi colocado ali meio que na posição que nem quando um bebê engatinha, né? E aí ele disse, não temas, és um homem muito amado. Entende a visão? Ele não falou, não temas agora, né? Daniel, um homem muito amado. Daniel 10, 11. Né? O céu considerava de forma tão especial o Daniel, amava tanto, né, que essa era a visão de Deus, dos anjos, sobre ele. E ele foi enviado, esse ser. Falando comigo, né? Então ele se levanta tremendo. Verso 12. E então me disse, não temas, Daniel. Agora ele diz, não temas. Porque desde o primeiro dia, então ele se humilhou, começou a orar desde o primeiro dia. 3 semanas, lembra que ele ficou jejuando, né? No sentido, um tipo de jejum, comida mais simples, né? Para a mente estar mais aberta, mais clara. Se devotando mais ao estudo, à oração. Mas desde o primeiro dia, dos 21 dias, e tem 21 versos esse capítulo também, né? Mas das 3 semanas, 21 dias, Daniel 10, 12. Vamos continuar aqui. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Existem outras formas, né, de traduzir esse Miguel dos primeiros príncipes. Um dos primeiros príncipes. Se a gente só tivesse esse texto que falasse sobre Miguel, dificilmente seria indicativo de ser Jesus Miguel. Porque esse texto é um dos textos especialmente usado por aqueles que querem dizer que Miguel não é príncipe, não é Jesus. É um dos primeiros príncipes. Então ele... Mas vamos continuar. Né? Graças a Deus, existem outras evidências. Nós não ficamos apenas com um, então não somos deixados em dúvida quanto a isso. Mas a possibilidade da dúvida não é tirada da Bíblia. Isso é algo interessante da palavra de Deus. Para provar e testar nossa humildade e submissão, nosso coração. É uma das coisas que Deus deixa na sua palavra. Mas seguindo aqui, Então Miguel veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim, verso 14, para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Então, o que ele veio falar é com relação às coisas dos últimos dias.
Vamos analisar ali. Ó. O príncipe do reino da Pérsia. Quem que é o príncipe deste mundo? Quem quiser participar e dizer, pode dizer. Bom, o príncipe deste mundo se refere a Satanás, né? Exatamente. Tem ó, nos evangelhos, João 12, verso 31. Vamos ver aqui. João 12, 31. Vamos lá no livro de João. Muito obrigado, Sônia. Exatamente isso. E a evidência bíblica de que é, de fato, isso nós temos em 3 versos aqui em João. João 12, 31. Quem achou e quiser ler, pode ler. E outros já, quem quer participar já abre no livro de João, que a gente vai ler 3 textos aí. Então, Eudete, quiser ler, pode ler. João 12, 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Olha só. Agora, ali, quando Jesus, naquele momento, ele estava. É o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Peraí, Satanás foi expulso no período ali de Jesus? Nos períodos próximos aos momentos que Jesus viveu aqui na Terra? Deixa marcado aqui em João, vamos para Apocalipse. E aqui em Apocalipse, ó, quem quer ler, levanta a mão. Clica ali para levantar a mão, que daí eu já sei, já vou pedindo na sequência, a gente perde muito tempo. Dani, ótimo. Então, Dani, Apocalipse, se puder abrir agora, Apocalipse capítulo... Deixa eu me ver aqui. 19. Não, desculpa. Apocalipse capítulo 12. O verso 10. Apocalipse 12, 10. Já agora? Pode ler. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Isso, muito obrigado. E aqui no contexto, vocês lerem todo o capítulo de Apocalipse, né, capítulo 12 de Apocalipse, vão ver que é uma batalha, uma guerra entre Miguel e Satanás. O dragão e Jesus. Então, Jesus é colocado em semelhança ao filho da mulher, da profecia lá de Gênesis 3,15, descendente da mulher, a semente da mulher. Então, aqui é o filho da mulher que nasceu, e aí o dragão estava ali para o tragar, mas não conseguiu porque ele foi levado ao céu. E aí depois João vê Miguel, a batalha que foi no início, como é que foi? Lá no céu, no início, daí foi expulso Satanás. E aí depois vem aqui Jesus, aqui continua esse grande conflito. E aí depois Jesus vence, como Jesus disse, agora é expulso o príncipe desse mundo. Então, Satanás é expulso da onde? Ele é expulso do céu. Até os momentos de Cristo, até antes de Cristo ter vindo a essa terra, Satanás tinha, digamos, de uma forma roubada, acesso ao céu como representante da terra, porque ele levou Adão e Eva a cair, então ele roubou o domínio dessa terra. Ele não era o legítimo herdeiro, mas ele se dizia príncipe. Não, eu sou o príncipe da terra porque eles me obedeceram, é eu que mando aqui, eu que sou o representante. E era um intrometido mesmo. Pensa, coisa complicada. E aí ele ia lá no céu. Jó fala a respeito disso. Então, Jó, a história de Jó foi antes de Cristo. E fala que apareceu Satanás também lá no meio dos filhos de Deus, quando eles foram se reunir, e começou a dizer: Eu venho lá de passear pela terra e rodear por ela, né? Andar pela terra e rodear por ela. Uma ideia de domínio, né? Ele tem o meu território, tô lá, né? Comandando, andando no meu território. E aí, então, quando fala isso, Satanás ele ainda não tinha perdido as simpatias
dos outros anjos, porque ele acusou a Deus de um monte de coisa. E ainda não estava claro o seu caráter. Porque acontecia alguma coisa ruim aqui na Terra, viu, a culpa de Deus. Ele manipulava tudo e forçava as pessoas a pecar, as pessoas pecavam. Não, isso é por causa que a lei de Deus é ruim. Ninguém consegue obedecer, não consegue obedecer a lei de Deus. Ia fazendo assim, pensa uma coisa complicada. E até Jesus ter vindo, ainda ficava assim, né, nos anjos, mesmo fiéis, nos outros mundos, aquela dúvida, será que Satanás tem alguma razão? A gente vê ali, ele acusa Deus de tanta coisa. Ou seja, Satanás acusava os filhos de Deus de muita coisa, principalmente os filhos de Deus. Toda vez que um filho de Deus peca, quando Abraão lá mentiu que Sara, né, sobre Sara, ele foi lá e certamente acusou. Toda vez que um filho de Deus comete um pecado, Satanás acusa. Muito mais antes de Cristo, porque ele tinha acesso ao céu. Então ele acusava lá perante os outros anjos, falava. Até que Jesus estava dizendo, pela vida de Jesus, pelo que ele fez, que não pecou, Satanás, tudo que fez, eles viram assim, de uma maneira tão clara, assim, sem sombra de dúvida, o que Satanás estava fazendo. E principalmente quando Satanás faz de tudo para que Jesus seja morto na cruz, e que se fosse por Satanás, Satanás teria matado Jesus. Ficou claro isso lá na cruz. Mas aí, o que mais angustiava a Cristo não era o fato de Satanás estar ali. É que junto com isso estava acontecendo a redenção. Jesus estava pagando o preço do nosso pecado. Então, a questão maior da angústia de Jesus era ele com Deus, porque Deus estava vendo Jesus como o pecado em si. E recebeu a punição. Então, o maior angústia de Jesus era da sua relação com Deus. O que Satanás estava falando, fazendo, trouxe angústia para Jesus, mas não se comparava à angústia de que Jesus estava sofrendo por minha causa. Então, eu sou o maior culpado pelo que Jesus passou. Então, quando Jesus morre na cruz, na verdade, é o próprio Pai oferecendo o Filho como sacrifício. Não foi Satanás que matou Jesus na cruz, não. Foi o próprio Pai. Deus puniu o pecado em Jesus. Então, Jesus, ele foi moído. Isaías 53, vamos só deixar um pause aqui, né? Então, só para a gente terminar aqui no caso. Então, foi derrubado o acusador que os acusava de dia e de noite diante de Deus, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Satanás ficava lá acusando, e depois que acontece isso na cruz, é desmascarado o caráter de Satanás perante o universo. E aí não tem mais simpatias. Os anjos bons já olham para Satanás e entendem. Não, o que você fala é mentira, não adianta. Tem algumas coisas que Satanás acusou a Deus que ainda não ficaram claras, por isso que ainda até hoje nós permanecemos. Existem algumas coisas, sim, mas o principal ficou escancarado, o caráter de Satanás como demonstrado. Agora a batalha, a última batalha a ser travada não é a respeito do caráter em si de Deus, de Satanás, principalmente de Satanás, né? Mas é a respeito do caráter e da lei de Deus. Esse é a última questão que envolverá o grande conflito. É por isso que o último toque de lealdade a Deus ou a Satanás se dará em torno da lei de Deus, especialmente o sábado, né, que foi mudado. Mas isso em Apocalipse vai ficar mais claro ainda. Mas voltando aqui. Então agora, comparando o que nós vimos aqui, o que aconteceu na cruz. Vejam só que interessante, Isaías 53, verso 4. Quem achou aí e quiser ler, Isaías 53, verso 4. Quem achar, no caso. Então, sejam todos bem-vindos, né, que entraram há pouco. Isaías 53, verso 4, nós estamos lendo agora. Vejam esse detalhe. Quem achou e quiser ler, pode ler. Então, eu vou ler aqui. Qual que é o texto? Mãe, pode ler, melhor. Isaías 53, verso 4. O famoso capítulo que fala a respeito de Jesus, que ele iria sofrer por nós. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Sim. O texto diz, né? Nós o reputávamos por ferido de Deus. Mas veja só o verso 5. Aí já dá um indício, né? De uma forma meio que as pessoas viram que tinha a participação de Deus ali na jogada. De alguma forma. Na situação toda, né?
Veja o verso 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então vejam só. O culpado por Jesus ter sofrido o que sofreu, não foi Deus. Fui eu. Esse é o contraste que ele quer fazer aqui. E vejam agora o verso 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. A gente só para por aqui e pensa. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Imaginemos assim. Jesus está sofrendo a agonia da cruz. Jesus crucificado, sentindo o peso do pecado sobre si e a separação do Pai, que não pode suportar a iniquidade, o pecado. E agora o Pai, olhando para o próprio Filho, não vê o próprio Filho amado, mas vê o pecado. Não só um pecadinho ou outro. Toda a massa, um concentrado de pecados de toda a humanidade, de toda a história, os pecados do mundo inteiro, como vários versos da Bíblia dizem, do mundo inteiro sobre Jesus, de todas as épocas. Então, Deus, o Pai, vê uma bola de iniquidade. E Deus é um fogo consumidor. O pecado não permanece na presença de Deus. Então, ali houve um grande conflito, né? Porque Jesus estava passando por isso. E Satanás estava induzindo as pessoas ao redor, como pode ler nos evangelhos, a dizer: Deus o abandonou, porque se fosse de Deus, não estaria passando por isso, né? Se é de Deus, que o livre. Se você é filho de Deus, que Deus o livre agora. Ajudou tantas pessoas e agora não está sendo ajudado. Não tem esperança para ti. Então, Satanás, não só por meio das pessoas ao redor, jogava esses pensamentos, mas certamente como Satanás estava ali na mente de Cristo tentando a fazer duvidar, a desistir. E tanto que Jesus chega e clama, né? Meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Também uma tradução possível para a palavra. Então, ele se sentiu abandonado, desamparado, sem ninguém. Isaías 63 descreve que eu sozinho pisei no lagar. E como que Jesus obteve a salvação? O meu braço forte me obteve a salvação. Jesus, pelo seu braço, venceu. Mas pela fé. Porque o que ele precisava naquele momento era, mesmo sem evidência alguma de que Deus estava ali e que haveria, digamos, um final feliz, ele enfrentou aquilo mesmo sem a certeza de que daria certo, mesmo sem a certeza que ele iria ressuscitar. Mas uma comparação interessante que o Rodrigo Silva fez, que eu vou compartilhar com vocês, é que naquele momento, depois de falar essas palavras, angustiado, ele vê algumas pessoas ali perto da cruz. Ele vê Maria, sua mãe. Ele vê a irmã de Maria, Maria, mulher de Cleopas, também chamava Maria. E Maria Madalena. 3 Marias. E João. E ele, vendo isso, ele se compadece. E se preocupa com o bem-estar da sua mãe. E diz, mulher. Era uma forma carinhosa de falar na época. Hoje não é tanto esse costume, mas mulher. Eis aí o teu filho. E falou para o discípulo amado, para João, eis aqui a tua mãe. E desde aquele momento, João acolheu ela em sua casa. Mas então, Jesus ali angustiado, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que me abandonaste? E aí, de repente, ele olha e vê aquelas pessoas que, mesmo angustiadas, né, tristes, estavam ali. Os outros todos abandonaram Jesus, estavam de longe olhando. Lucas, no final do evangelho lá de Lucas 23, diz que eles estavam ao longe olhando. Abandonaram Jesus. Mas João foi um dos únicos que permaneceu próximo a ele, e as mulheres. E aí Jesus olha e provavelmente naquele momento ele tem um entendimento. É por causa deles
Pai. Não só por causa dele, mas de todos. Mas especialmente por causa deles que estão aceitando, estão aqui próximos. Aí Jesus aceita. E aí ele diz, está consumado, João 19:30. E aí em Lucas, daí descreve, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, não lembro o versículo. Então Jesus entrega o seu espírito a Deus e diz, está consumado. E nesse momento o quê? Ao Senhor agradou moê-lo. Por quê? Por amor de mim, por amor de ti, por amor de nós. Por amor de nós, pela possibilidade de nos salvar e de manter o universo um dia livre de pecado para toda a eternidade. O Senhor descarrega a sua ira, a justiça que necessitava ser cumprida sobre o seu próprio filho. E aí, nesse momento, quando a gente compara isso que aconteceu na cruz, a gente percebe que o principal, Deus obteve a justiça necessária para poder me salvar e continuar sendo justo. Me perdoar e continuar sendo justo. Te perdoar. Te oferecer o pagamento dos pecados, pelos pecados, e oferecer também a salvação. As duas coisas nesse momento. A coisa mais difícil foi conquistada ali. E como consequência ficou demonstrado que o caráter de Deus é o amor. Ele deu a si mesmo. Jesus é Deus. Se Jesus fosse um ser criado, Deus não teria demonstrado o seu caráter. Porque seria uma criatura que Deus mandou para sofrer no lugar de um problema que era dele. A lei era dele. Somente alguém igual a ele. Jesus é Deus, que se tornou filho de Deus e se tornou filho do homem. Então Jesus foi se humilhando por amor. Ele não buscou exaltar-se como Satanás buscou, mas Satanás acusou ele de querer se exaltar. Então, tudo que Satanás tinha de errado, ele acusava Cristo, a Deus. Então, Jesus foi desmentindo, mostrando claramente quem é Satanás, e quem ele é, e quem Deus é. Jesus veio revelar o caráter do Pai. É entendido? Voltando para João, então, 12:31, nós lemos, né? Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Então, quem que é o príncipe deste mundo? Satanás. Ele comanda aqui as coisas do mundo, os governos, ele se mete em tudo, porque ele tem espaço. Então, esse é aquela pessoa assim que você não precisa nem falar nada, a pessoa se intromete, já vai fazendo, e mexendo e mandando. É complicado uma pessoa assim, a gente não consegue conviver muito em paz com uma pessoa desse jeito. Exatamente esse é Satanás. Vai manipulando, fazendo. E sempre se faz de coitadinho, não. Agora, João capítulo 14, o verso 30. Jesus falando, né? Quem achou e quiser ler, João 14:30. Posso ler? Então pode ler. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Satanás, o princípio do governo de Satanás, o caráter dele, uma maneira de agir, nada tinha de correspondência em Jesus. Nada. O mais um que eu falei que não teria, aqui já estaria claro, mas João 16:11. Nós lemos assim, quem na verdade quer ler, dá oportunidade. Quem quer ler João 16:11? Pode ler. Posso ler? E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Muito obrigado. Então, Satanás já está julgado. E ele foi expulso do céu. E voltando para Daniel, depois de tudo isso que a gente viu aqui a respeito do príncipe desse mundo e sobre como Cristo, né, o venceu na cruz, a gente entende um pouco desse grande conflito entre Cristo e Satanás. E agora Daniel, capítulo 10, o verso 13, nós lemos, mas o príncipe do reino da Pérsia. Quem que é o príncipe do reino da Pérsia? Quem que é o príncipe desse mundo? A Pérsia era o reino mundial daquela época. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Então, Satanás resistiu quem? Esse ser.
que é o que até ali tinha vindo falar com o Daniel, e provavelmente é o próprio mesmo, né? O próprio anjo Gabriel. Resistiu, e ele ficou ali, resistiu. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, verso 14, né? Quando Jesus vem, Jesus tinha poder e autoridade contra Satanás. E ele veio em resposta às orações, ao clamor. E aí, vejamos o verso 15 agora. A gente já leu o 14, né? E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e emudeci. E eis que alguém semelhante aos filhos dos homens tocou-me nos lábios. Então abri a minha boca e falei, dizendo àquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não ficou força alguma. Não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e sem fôlego, e nem fôlego ficou em mim. Veja só, Daniel estava dizendo que ele não ficou força alguma em si mesmo, e nem fôlego. Então, quando ele estava em visão, isso era em visão, não estava literalmente, né? Porque os ao redor dele ninguém via a visão, só ele. É algo assim na mente dele que estava sendo colocado, mas o corpo dele estava ali. Só que ele ficou tipo morto. Quem viu ficou tão assustado que saiu correndo. E disse que não ficou nem fôlego, ou seja, ele não respirava. Mas Deus o sustentava vivo. Veja só o verso 18. E aquele que tinha a aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me. E disse: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido. E disse: Fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. Então a força que ele recebeu veio do céu, veio de Deus, não veio dele mesmo. Então ele mesmo sem respirar permanecia vivo, porque Deus o sustentava. Então esse capítulo ele é chave para a gente entender como que acontece, alguns detalhes na visão. Como é que Daniel conseguiu falar isso? Percebam? Ele já teve outras visões aqui, Daniel, no livro. Mas até aqui nenhuma delas descreveu que pessoas estavam assim tão próximas dele que viram e testemunharam, e o assombro foi tão grande que elas saíram correndo. Mas depois serviram de testemunho para dizer o que aconteceu com ele também. Ele teve alguma noção, mas provavelmente o testemunho de quem estava ao redor que serviu também para ele saber como foi e de relatar, né, esses detalhes. E o verso 20, né? E ele disse: Sabes porque eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está registrado na Escritura da verdade. E ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, o vosso príncipe. Miguel, o vosso príncipe. Miguel é o nosso príncipe, é o príncipe de Daniel, do povo de Israel. E como nós já vimos na outra vez, não sei se vimos não. Vamos então para Isaías, voltar um pouquinho aqui no livro de Isaías, capítulo 6, verso 9. Quem achou aí, quiser ler, Isaías 6, 9. Deixa eu ver aqui. Eu chamo o pessoal para participar, mas muitos não querem participar. Alguém quer participar? Levanta a mão. Yasmin, Sônia, na verdade. Sônia, Isaías 6, 9. Desculpa, 9, 6, falei errado. 6, 9. Então, diz que... Sônia, desculpa, 9, 6, falei errado. 9, 6, tá bom. 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
Muito obrigado. Olha o último, príncipe da paz. Isso é uma profecia de Jesus, que é Deus, ó, é Deus forte, e também é o príncipe da paz. O fato dele ser Deus e ser príncipe, não faz com que ele deixe de ser Deus, não, ele é as duas coisas. Então, um dos primeiros príncipes, Jesus é tanto príncipe, né, como Deus Pai. Então, aqui nós vimos exatamente, né? Jesus é o príncipe da paz, ele é o príncipe do seu povo. Daniel agora 10, voltando lá, nós vimos, o vosso príncipe. O príncipe de Israel era Miguel, que era Jesus, o príncipe da paz. Ele que traz paz. Então havia, né, conflito, havia grande conflito, e a presença de Jesus resolvia os conflitos. Mas Satanás está ali, sempre ativo, sempre ativo. E Jesus age em resposta às orações. Então, se nós oramos pouco, temos pouca intervenção de Deus. Então, eu quero dar um testemunho aqui para todos que estão aqui, do poder da oração. Desde a semana passada, algumas pessoas assim próximas a nós estávamos orando a respeito do conflito de Israel e pedindo que Deus interviesse de alguma forma e fizesse alguma coisa, né? Alguns dias orando e nada aparente. Até que, conversando com um amigo, ele lembrou de uma promessa que está em Salmo 46. Salmo capítulo 46, os versos 46, versos 6 a 11. Vou ler aqui então. Todos quiserem abrir, Salmo 46, os versos 6 a 11. Nós lemos o seguinte: Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Então, os gentios que ficaram bravos, né, se moveram, né, os reinos deles. Gentio pessoas, tem outras traduções que falam os pagãos. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Perceba. Na época aqui, que provavelmente Davi, né, escreveu isso, ele estava se referindo aos inimigos de Israel. Que os gentios ficaram bravos, né, de se mover. Mas o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Verso 8. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Verso 9. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Quem faz cessar as guerras? O Senhor. É Deus. Jesus faz cessar as guerras. O Espírito Santo também. A divindade, né? Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Verso 10. Qual é o conselho de Deus para nós em meio a isso? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A nossa postura, a nossa situação perante Deus não deve ser de ficar inquieto, ansioso, angustiado. Deus diz para nós nos aquietarmos. Jesus passou pela maior e mais terrível provação. E quantas palavras ele falou de angústia? Se aquele que passou a maior angústia e sofrimento, somente em 2 momentos nós vimos ele falando claramente da sua angústia, né? Um deles no Getsemane, Pai, por 3 vezes, né, ele ora, Senhor, se for possível, né, afasta de mim esse cálice. Se tu queres, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. E a outra situação na cruz, né? Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Fora essas 2 vezes, não lembro assim de alguma vez especificamente, ele fez alguns comentários em outras situações, mas que diretamente ele disse. Então, quando nós temos uma situação com Deus, nós temos que orar muito e falar pouco. Expor a nossa situação para Deus, o que nós estamos sentindo. Nós podemos e devemos fazer isso, principalmente em oração. Isso nós devemos abrir o coração a Deus. Mas não ser tão incrédulo a ponto de ficar sempre na mesma, sem sair do lugar. E Deus diz, aquietai-vos. Então, quando Jesus
mesmo na cruz, se entrega, né? Se aquieta e confia, ele dá um grito de vitória, mesmo sem ter certeza. E aí, nessa semana que depois desse dia, sexta-feira, no dia 24 de novembro, então, na oração, na sexta-feira, né, passada, começamos a orar naquela sexta-feira, eu e esse amigo, com base nessa promessa, nesse texto da palavra de Deus, o Senhor faz cessar as guerras. As guerras, é certo que o fato de a gente orar com base nessa promessa não vai fazer com que Deus cesse todas as guerras para sempre. Não, um dia Deus vai fazer isso. Mas eu senti um cuidado de Deus em fazer com que, depois da sexta 24, no sábado, dia 25, veio um cessar-fogo em Israel e Hamas. Os dois assinaram um cessar-fogo, que ficou sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e hoje, né, ontem, no caso, na sexta-feira, a gente já fez o propósito de orar por uma semana com base nessa promessa. Nós terminamos, então, na sexta-feira agora, né, hoje, né, bem dizer, de eu orar. Pouco tempo depois eu vi as notícias, assim, 2 horas atrás, voltaram os ataques de Hamas. Sabe, eu não fiquei vendo isso. Só depois que a gente tinha terminado, só pelas 10, 11 horas da manhã de hoje, que eu fui conferir. E eu vi isso. Desde o dia que nós começamos a orar, Deus já atuou, no dia seguinte já estava um cessar-fogo que durou a semana inteira. O poder disso não está aqui eu orei, não. O poder disso está na palavra de Deus. Só que esse é um grande conflito entre Cristo e Satanás, que respeita a liberdade daqueles que estão aqui na terra. Deus respeita a liberdade de forma tremenda. Ele só intervém quando ele é solicitado, ele não se mete. Satanás, pelo contrário, né? Ele intervém muito quando as pessoas permitem, mas mesmo quando não permite, quando não pede, ele está lá tentando achar uma brecha, um jeito. Então nós percebemos a diferença da atuação de Cristo e de Satanás. As pessoas se associam a Satanás, permitem que Satanás atue por meio delas e ao redor delas, trazendo desgraça, contendas, brigas, guerras. Mas quando nós clamamos a Deus e Deus intervém, ele traz o quê? Paz. Ele é o príncipe da paz. Miguel, ele vem e encerra conflitos. Ele vem e luta contra Satanás. Esse é o grande segredo. Esse capítulo 10 de Daniel é incrível e bem exatamente isso que aconteceu nessa semana, assim, não tenho... E eu também fiz um propósito, depois que eu fui me dar conta, né, estudando esse capítulo, que fechou muito com o que Daniel fez. Porque eu me propus, Senhor, eu quero me propor a comer uma quantidade um pouco menor de alimento. Comer um pouco menos, para estar com a mente mais clara. Quando a gente come demais, se empatua, isso não é bom fazer. Nunca é bom, na verdade, fazer isso. Mas quando a gente se restringe um pouco, por exemplo, comer só um prato de comida, mais limitado aquela porção, mas come o suficiente alimentos melhor preparados, mais secos, né? Não come mingau de milho, né? Come biscoitinho de milho que dá para fazer, se Deus quiser, em breve vou estar ensinando como fazer. Mas ele é muito mais nutritivo, você vai comer, encher menos o estômago, vai sair nutrido e mais claramente, né? Então, Deus respondeu, Deus ouviu as orações e Ele quer que façamos isso, que nós dediquemos mais tempo ao estudo da Bíblia, mais tempo à oração e a termos hábitos simples de alimentação. Quando temos um propósito importante, especial, fazermos um sacrifício que, na verdade, demonstra algo muito superior. E para encerrar, né, dizendo que muitas vezes a gente pensa, tá, na parte da alimentação, né, eu vou fazer esse sacrifício, vou fazer um pouco menos, por exemplo, quem tem problema aí, às vezes, de ganhar peso, quem quer emagrecer é bênção pura, né, recomendo. Mas quem tem problema de engordar, estar magro, pensa, não, se eu fizer isso, eu vou ficar mais magro, não posso fazer isso. Teve uma situação de uns adventistas lá, não lembro qual estado aqui do Brasil, que compraram num negócio que fizeram, a pessoa, não sei, uma transação comercial, ela deu uma parte do pagamento, umas terras que ela tinha e açudes, eram vários açudes, e era piscicultura, criação de peixes para vender. E aí tinha lá as lagoas, né, os açudes, né, com os peixes, e eles, tá bom, vamos lá, assumiram, né, foram dar uma estudada, como que fazia, só que o costume deles é todo dia alimenta, né? Todo dia tinha os funcionários, iam lá, jogavam a ração, né, e eram bastante, assim, de açudes e tal. E aí eles falaram, tudo bem, a gente vai continuar, mas daí falaram para os funcionários, ó, não vamos trabalhar no sábado. Aí a equipe lá não sei se é agrônomo ou biólogo, né, que lidam nessa parte aí,
Eles falaram, não vai dar certo isso, vocês vão ter uma perda, né, no rendimento, porque imagina, ficar um dia sem alimentar com a ração dos peixes, vocês vão perder bastante dinheiro e tal. Eles, não, nosso propósito é com Deus. Se perder, perdeu. E fizeram esse propósito. Então, dali em diante, não eram alimentados no sábado. Foi, passou o tempo, chegou a época de recolher, né, nas redes os peixes e vender. Tiveram ganho no peso superior a quando comiam todo dia na semana. Engordaram mais, ficando um dia de jejum. Então, demonstrando assim que Deus faz tudo perfeito. Quando a gente faz um sacrifício para Deus, Deus abençoa. É a bênção de Deus que traz isso. Tem vários motivos, várias explicações que recentemente têm se estudado os benefícios do jejum, como ele limpa o organismo, e até é dito, né, nos textos de Ellen White, que para algumas pessoas o melhor remédio seria jejuar 1 ou 2 dias por semana. Jejuar só tomar água mesmo. Pessoas me dizem que têm problemas de saúde. Depende do problema. É algo que você tem que avaliar, orar bem sobre isso, mas para certas pessoas, especialmente quem tem problemas relacionados a comer em excesso, a sobrepeso e tal, ou outras situações, jejuar 1 a 2 dias por semana é muito saudável. E quem tem problema para ganhar peso, 1 dia na semana já está comprovado que ajuda. Os sistemas químicos que acontecem, tanto nos animais como conosco, têm semelhanças. Mesmo em peixes, tem semelhanças, rotas metabólicas, tudo. Então, existem comparações. Por isso, os testes em animais que são feitos antes de partir para os humanos, tem muita correspondência. Ou seja, se algo já mata o ratinho, provavelmente vai matar o ser humano. Se algo funciona para o ratinho, provavelmente vai funcionar para o ser humano. Tem diferença, mas muita coisa é igual. Porque Deus criou ambos, né? Existem... Tá. E para encerrar, então, a respeito de Ellen White, nós lemos ali as coisas que acontecem na visão. Daniel ficou sem força. Ele ficou como se estivesse, assim, pálido, né? Um palidez da morte. Parecia que estava morto. Quem estava perto saiu correndo. Ele ficou sem respirar. Ele caiu. Ellen White, quando tinha as visões, não era uma coisa assim, ficar com os olhos virados. Não. Existem manifestações daí de outros espíritos, né, que acontecem dessa maneira. Não, mas quando o Espírito de Deus se manifesta e dá uma visão, a pessoa ela perde as forças. Ellen White era assim. E na época dela, quando comentaram para um médico, né, que ela ficava sem respirar, ele não acredita. E ela teve uma visão que ela ficou, assim, algumas horas em visão. E o médico foi lá, levou uma vela e colocou na frente da boca e do nariz. Se você fizer um soprinho, a vela, o fogo ali vai dar uma movimentada. E não movimentou. Ficou, assim, mais de meia hora. Eu não lembro quanto foi naquela visão, mas, assim, 20, 30, 50, 1 hora, 2 horas era a média das visões, assim, que ela tinha, sem respirar. É impossível isso humanamente, é impossível. Mas Deus a sustentou. Então isso é uma prova de que Deus sustentou. E ela, inclusive, numa das visões que ela ficou muito tempo, não lembro, 1, 2 horas, ela ficou segurando uma Bíblia daquelas bem grandes. Não sei se alguém conhece, mas naquela época era mais pesada ainda. Não lembro se eram 10 quilos a Bíblia, assim, coisa muito pesada. Ficou segurando com o braço assim para frente e para cima, levantada a Bíblia. Você ficar 1 hora segurando isso, nem a pessoa mais forte assim no caminho consegue ficar segurando. Não... E a gente já fez uma brincadeira só segurar os braços assim. Tem quanto tempo você consegue? Só o braço, o peso do braço, né? Deixa assim. A gente fez, uma vez dá 5 minutos, já tá todo morrendo, não aguenta mais. Menos de 5 até. Então faça um dia essa experiência, né? Então você ficar horas segurando 10 quilos, então é algo, são sinais de que quem deu as visões para Ellen White, né, nesses tempos recentes, é o mesmo que deu para Daniel. É o Espírito de Deus, com um objetivo diferente, claro. Para Daniel foi para escrever na Bíblia, que está revelado, é canônico. Para Ellen White não foi para entrar no lugar da Bíblia, pelo contrário. As visões dadas a Ellen White têm o objetivo de levar as pessoas de volta para a Bíblia, de alertar as pessoas de perigos nesses últimos dias que não existia na época de Daniel. Para a gente perceber e ser chacoalhado, né? Para voltarmos para a Bíblia. Então o objetivo é reconduzir para a Bíblia. Esse é o objetivo principal. Amém? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Eric, boa noite. Boa noite. Satanás teve a chance dele até quando Jesus morreu ou antes? Quando Satanás ele estava ali, né, quando Jesus estava dizendo,
o que Jesus demonstrou é que Satanás estava expulso, né? Já estava perdendo as simpatias com o céu. Mas quando Jesus, lá em João 14, 30, que nós lemos, disse que agora é o juízo, né? E o juízo desse mundo, na verdade, deixa eu só abrir aqui para dizer, quando ele está falando, que quando vier João 14, desculpa, João 16. João 16, verso 8. E quando ele vier, o Espírito Santo, no caso, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Na pergunta agora vem o verso 11. E do juízo, o Espírito Santo vai convencer do juízo. Por quê? Porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, quando Jesus estava aqui, no momento que Jesus estava vivendo, antes da cruz, ele disse que o príncipe desse mundo já está julgado. Satanás já estava julgado. Então, ele não tinha oportunidade mais de arrependimento e salvação. Não. Depois que ele foi expulso do céu, já tinha sido determinado. E desde lá, quando vários momentos da Bíblia, Deus fala, no livro de Salmos, principalmente, né, e Isaías, muito tempo antes, né, centenas de anos antes de Cristo ter vindo a essa terra, a respeito do inferno, do lago de fogo, né, onde Deus iria destruir os pecadores. Agora eu não vou lembrar onde estão os textos, mas, se não me engano, um deles é João 5. Vou só conferir. Mas que Jesus disse que o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, isso foi preparado para o diabo e seus anjos. Agora não achei aqui. Ou seja, se foi preparado para o diabo e seus anjos, às vezes que Deus anunciava, né, o lago de fogo, era Satanás que estava destinado. Já estava certo, Satanás seria destruído. Ou seja, depois que Satanás desceu, tem outras partes assim, né? É um tópico que dá para ser estudado mais com base em outras partes da Bíblia, né? Que eu não tenho mais profundidade do que isso por enquanto. Mas esses são dois pontos que a gente pode deixar claro. Jesus disse, né? O lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Se não me engano, até em Judas que está isso, no livro de Judas. E também que já está julgado, né, o príncipe desse mundo. Beleza? Ficou claro? Compartilhou aqui o Desejado de Todas as Nações, a Carolina. Ou, não sei se é a Carolina ou a Amanda ou a Laura, mas vamos ler aqui, Desejado de Todas as Nações, a Carolina. Página 758. Cristo não entregou sua vida antes que realizasse a obra que viera a fazer. E ao exalar, o Espírito exclamou, está consumado. João 19:30. Ganhar a batalha. Sua destra e seu santo braço lhe alcançaram a vitória. Como vencedor, firmou sua bandeira nas alturas eternas. Que alegria entre os anjos. Todo o céu triunfou na vitória do Salvador. Satanás foi derrotado e sabia que seu reino estava perdido. Agora, sim, né? Pois para os anjos e os mundos não caídos, o brado está consumado teve profunda significação. Fora em seu benefício, bem como no nosso, que se operara a grande obra da redenção. Juntamente conosco, compartilham eles os frutos da vitória de Cristo. Amém. Pode comentar, Carolina. É só abrir o áudio ali e fazer seu comentário. Esses textos são bem importantes, bem profundos também. Até a morte, né? Falta o último texto aí, Eric. Eu não... Que... Estás me ouvindo? Sim, pode ler. Estás ouvindo agora? Sim, estamos ouvindo. Pode ler. Que esse último texto é o mais importante, que diz que até a morte de Jesus, o caráter de Satanás não era realmente revelado. Os anjos tinham simpatia por seu anjo que um dia foi o seu líder, não? O Satanás era o querubim. E até a morte de Cristo, pelo que nós entendemos por Jó, ele tinha acesso ainda ao céu. Então, quando eles viram que o seu plano levou à morte Miguel, e Jesus, não, né? Quando a gente vê ele agora como o filho do homem, a gente entende que foi a última vez que Satanás teve a sua oportunidade e acesso ao céu mesmo.
Exatamente. Muito obrigado, né? É o Arcanjo Miguel, ou seja, o principal dos anjos. E tem até um texto aqui quando fala, vejamos só, João 5, verso 27 diz, João 5, 27, e deu-lhe o poder de exercer o juízo porque é o Filho do Homem, né? Por não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. A sua voz de quem? Do Filho do Homem. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. E aí quando a gente compara isso com 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. O verso 16, nós lemos assim, 1 Tessalonicenses 4, 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando a voz do arcanjo soar, que é o que é a voz do Filho do Homem, ressuscitam os mortos. Então, esse texto também, além dos que a gente já apresentamos em outros estudos, é conclusivo de que o arcanjo, que daí em Judas é chamado de Arcanjo Miguel, é de Jesus. Não porque ele seja um ser criado, não é um anjo inferior, não. Ele é o chefe dos anjos, arcanjo. É o significado, um dos significados da palavra arcanjo, né? O chefe dos anjos, o principal dos anjos. Então, ele é o chefe, o principal, que comanda. E aí, a voz do arcanjo, a voz do Filho do Homem, de Jesus Cristo, né? Ressuscitarão todos. Amém? Isso aí. Muito obrigado pelo comentário, pela contribuição. Os textos ali, fechou com chave de ouro, né? Desejado a todas as nações. Exatamente esse último, né, que você mandou. Vou ler aqui, né? Satanás... mais um, isso, vamos colocar. Satanás viu que estava desmascarado. Sua administração foi exposta perante os anjos não caídos e o universo celestial. Revelara-se um homicida. Derramando o sangue do Filho de Deus, desarraigou-se Satanás das simpatias dos seres celestiais. Daí em diante sua obra seria restrita. Qualquer que fosse a atitude que tomasse, não mais podia esperar os anjos ao virem das cortes celestiais, nem perante eles acusar os irmãos de Cristo de terem vestes de trevas e contaminação de pecado. Então, resumindo, né, o que nós estudamos hoje, como Satanás atua, ele atuou e acusava, né, perante Deus, mas ele foi expulso. Então, Satanás foi expulso e não mais está na presença de Deus acusando, né, perante os outros anjos. Ele não é mais o representante da terra. Ele ainda se diz, né, aqui o príncipe desse mundo, mas não mais é reconhecido pelo céu como alguém que tem alguma validade, alguma verdade no que diz. Já viram que é mentiroso e homicida, né? Então, queridos, nosso horário já chegou ao fim. Vamos fazer uma oração para encerrar? Oremos, então. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de termos estudado o capítulo 10 de Daniel, um capítulo tão tremendo que nos deixa lições importantes. Por favor, pedimos o Teu Espírito a tocar nos nossos corações, a nos levar a estudar mais Tua Palavra, nos levar a nos humilharmos, nos sacrificarmos do eu, das coisas do interesse próprio, egoísta, para buscarmos a Ti, orarmos e nos aplicarmos a compreender a Tua verdade. Guia cada um, por favor, nesse sábado, que estejamos mais próximos de Ti. Pedimos o Teu Espírito. E agradecemos, Senhor, pelo que Tu fizeste na cruz por nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom sábado a todos. Um bom descanso agora. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Até a próxima. Até. Feliz sábado. Feliz sábado, pessoal.